Fala galera, esse é o Devocional Legal, um devocional onde você vai ter uma caminhada de crescimento espiritual dia após dia por meio do devocional. E o nosso personagem de hoje é o Dr. Freeze, e o nosso assunto são os pecados de estimação. Nosso texto bíblico de hoje está no livro de Salmos 32, versos 3 até 5, que dizem: Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Victor Fries era uma criança que se divertia congelando animais. A sua família, preocupada com esse comportamento cruel e bizarro, para dizer o mínimo, envia o seu filho para um colégio interno muito rigoroso. Nesse ambiente, ele cresce infeliz, porém conhece Nora, a mulher da sua vida, por quem se apaixona perdidamente e que seria sua esposa no futuro. Tudo ia muito bem, até que Nora descobre que possui uma doença desconhecida pela medicina e sem cura. O agora Dr. Freeze, especialista em estudos criogênicos, procura emprego na indústria química de Ferris Boyle. O seu objetivo era o de utilizar os equipamentos de tecnologia avançada da empresa para descobrir uma cura para sua esposa. Como sua doença ainda era muito recente e sem estudos científicos suficientes, ele se deu conta que não seria possível criar remédios viáveis para ela. Por isso, Victor realiza um procedimento criogênico para congelar Nora, mantendo seus sinais vitais, paralisando assim o avanço da doença até que ele tenha condições de encontrar uma resposta adequada para descongelá-la. Porém, o dono da Ferris Boyle descobre o uso clandestino dos equipamentos e demite o cientista. Eles entram em luta corporal e Victor cai em uma mesa cheia de elementos químicos. A partir de então, como resultado do contato com esses produtos, ele só pode viver em temperaturas e ambientes abaixo de zero. Por isso, Victor cria uma armadura em que a temperatura interna é adequada para a sua condição. Como um elemento adicional, ele cria uma arma congelante mortal para se vingar de Boyle e adota o nome de Senhor Frio ou Mr. Freeze no original. Os seus crimes têm relação com a tentativa de trazer sua esposa de volta do estado criogênico, como, por exemplo, o roubo de bancos para obter mais recursos para adquirir novos equipamentos que contribuam com seu objetivo. Outros criminosos de Gotham, conhecendo o personagem, já sequestraram a câmera criogênica que mantém Nora viva para convencê-lo a realizar trabalhos e missões para o submundo do crime da cidade. O universo do Batman é muito interessante na DC por várias razões. Uma delas é a profundidade e a complexidade dos vilões. Existe uma tensão psicológica sempre presente que chama a atenção desde muito cedo. O personagem de hoje, por exemplo, é descrito como uma criança fria no sentido metafórico, ou seja, sem sentimentos. Mais tarde, ele será dependente de uma armadura que o mantém vivo, mas frio no sentido literal. Entre várias reflexões possíveis para esse casal de desafortunados, eu gostaria de abordar um assunto incômodo, mas necessário nos nossos dias: o pecado recorrente, do qual não se quer abrir mão, aquele que a gente chama de pecado de estimação. Vamos imaginar que Nora represente um desses pecados de estimação, que pode ser, por exemplo, pornografia, sexo recorrente com um namorado ou namorada antes do casamento, mentira, manipulação, enfim,
tudo aquilo que, mesmo sabendo ser errado, se pratica constantemente. Viktor Fries pode ser uma representação do cristão, tentando a todo custo preservar um pecado que não quer abandonar, mesmo tendo consciência de que seria correto abrir mão daquilo. É muito interessante que, em sua obsessão de manter Nora viva, o Dr. Freeze, o Mr. Freeze, tenha se transformado em alguém que sobreviva apenas em baixas temperaturas. Em nossa analogia, todas as vezes que tentamos conciliar uma vida cristã com o pecado, esfriaremos espiritualmente. Dessa forma, para caminhar entre os outros cristãos que vivem livremente na temperatura ambiente de uma vida cristã equilibrada, será necessário construir uma espécie de armadura que esconda do exterior como estamos frios por dentro. O peso e o custo de manter o pecado de estimação em nossas vidas é simplesmente inadmissível. Além de ser um fardo pesado demais para carregarmos, para viver livre do pecado, além de buscar a ajuda de Deus em seu tempo diário de oração, é necessário prestar contas da sua vida a alguém que seja mais maduro na fé, além de praticar uma vida de arrependimento genuíno quando necessário. Para resumir, a transparência diante de Deus e a confissão de pecados diante dos homens são ferramentas poderosas para uma vida de liberdade em Cristo. Faça isso e mantenha toda a frieza e hipocrisia espiritual longe da sua vida. Watchman Nee dizia: sempre que nos recusamos a renunciar a algo ou oferecemos resistência a Deus, o pecado retornará seu domínio. Eu espero que você tenha gostado desse devocional de hoje. A gente fica por aqui. Um grande abraço e fica com Deus.